E o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, declarou hoje que as emendas que foram apresentadas pelo deputado Lindbergh Farias do PT para mudar a meta fiscal de 2024 revelam uma dinâmica parecida, similar à do início do segundo governo de Dilma Rousseff, quando o partido se posicionou contrariamente às pautas do Ministério da Fazenda, que na época era comandado por Joaquim Levy. Em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Schwartzman disse que naquela ocasião o partido sabotou a Fazenda. Vamos relembrar que Lindbergh Farias apresentou 2 emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, de 2024. Uma delas prevê a mudança da meta de déficit de 0,75% do PIB, enquanto a outra propõe um rombo de 1% do PIB nas contas do governo federal no próximo ano. Vou abrir essa rodada de análises com o Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, 2 aspectos importantes para a gente tratar, que eu gostaria de ouvir da sua boca, a sua análise nesse momento: as emendas que foram apresentadas pelo deputado federal Lindbergh Farias, mas também as falas de Schwartzman, que chegou a falar inclusive em dinâmica semelhante ao segundo governo de Dilma Rousseff. Por favor, suas reflexões. Está bem parecido mesmo, especialmente se você começar a olhar o prejuízo das estatais, né? E como o Tesouro, como aí o pessoal do governo está querendo usar, né, evitar que as estatais tenham de repassar os dividendos para o Tesouro, pedalando mais uma vez aquilo que aconteceu no governo Dilma. Está em curso neste momento. Inclusive o próprio TCU aí andou se manifestando sobre contra, né, esse tipo de pedalada, mas está em curso uma tentativa de se pedalar esses repasses para o Tesouro, que é uma obrigação legal. E quando você tem empresas que antes davam lucro e que voltaram a dar prejuízo, fica essa sensação de que estamos vivendo uma reprise, com a única diferença é que a regra fiscal foi modificada e justamente flexibilizaram a possibilidade, né, de responsabilização por essas pedaladas. Eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, o grande dano causado aí, provocado pelo Congresso ao aprovar essa regra, permitindo justamente, relativizando, melhor dizendo, a punição para o caso dessa violação da lei de responsabilidade fiscal. Então, esse é o cenário. Concordo absolutamente aí com o ex-diretor do Banco Central, Daniel. Agora, Roberto Mota. Mota, também queria pedir sua análise sobre essas falas de Schwartzman ao jornal O Estado de São Paulo. Você entende que há uma repetição de padrão do que foi feito em antigas administrações petistas e pelo menos o que se desenha nesse momento? Mas a gente aprendeu com os erros do passado. É preciso se blindar de todo e qualquer tipo de ação que possa parecer aquilo que foi feito no passado? Infelizmente, esse navio já partiu, né, Daniel? Esse navio já desatracou do porto e já está em direção, sabe-se lá, ao quê. O Brasil tem uma doença que provoca pobreza, atraso, inflação. Essa doença se chama irresponsabilidade fiscal. É um Estado que gasta demais. O Estado não respeita o nosso dinheiro. Aqueles que controlam o Estado têm profundo desprezo pelo nosso esforço. Nós hoje já trabalhamos quase metade do ano só para pagar imposto. O nosso dinheiro, quando a gente ganha, é salário, é rendimento. Depois ele vira imposto quando entra nos cofres do Estado. Depois ele vira uma coisa chamada verba. Verba é uma coisa que todo político quer ter. Quanto mais verba, melhor. Verba é um apelido que dão para o nosso dinheiro quando ele está sendo gasto pelo Estado. Por isso a gente paga cada vez mais imposto. Vem aí a fantástica reforma tributária. É uma reforma que faz tudo menos reduzir imposto. Ao contrário, ela vai dar ao Brasil a maior alíquota de IVA do mundo. Não dá vontade da gente desfraudar a bandeira brasileira e cantar o hino nacional? O primeiro requisito para se cumprir uma meta é acreditar na meta, é achar que realmente você precisa fazer aquilo, mas a gente está vendo um governo que não tem essa possibilidade, que não inclui essa possibilidade entre as diversas alternativas de ação.
É um governo que acha que basta sair gastando que uma hora o dinheiro aparece. Isso, na verdade, é uma grande piada com a nossa cara. É uma piada que, no fim, vai fazer muita gente chorar. José Maria Trindade. Zé, também queria pedir sua análise sobre essas falas do ex-diretor do Banco Central, a repetição de padrões do PT e as emendas que foram sugeridas e apresentadas por Lindbergh Farias. Olha, o ex-diretor do Banco Central tem dados ali muito importantes e uma comparação, uma linha de acompanhamento da economia do país e sabe muito bem o que está falando. Quem aposta na inocência ou na demência de Dilma é mais inocente do que ela. Ela sabia e sua equipe sabiam muito bem o que estavam fazendo com o Brasil e fizeram. Preços administrados, são chamados preços administrados, foram retidos pelo governo Dilma no segundo mandato. Isso para ganhar a eleição, e ganhou, retendo preços de energia, de combustíveis, todos os chamados preços administráveis, para ganhar apoio do empresariado, dando descontos em impostos que não poderia fazer e dar-lhe gastos. E é por isso que houve a pedalada fiscal. Esse é um nome eufêmico para dizer de desvio de recursos, não desvios no sentido roubo, mas é um roubo eleitoral e um desvio de função. E por isso ela foi cassada e antes ela foi condenada pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União indicou a irregularidade. Ela usava exatamente as estatais. E com esta maldade, ela abriu um rombo nos cofres públicos que quase custou a saúde financeira do país. O Brasil estava a passos largos em sentido do brejo. O Brasil estava indo no brejo. O governo Michel Temer conseguiu uma proeza que foi melhorar rapidamente a economia do país. Eu atribuo, evidentemente, o posicionamento dele de ir ao Congresso Nacional buscar apoio. E foi um governo fortemente apoiado pelo Congresso. E é tradicional, quando há um governo forte e que o Congresso apoia, trata-se de um bom governo. Itamar Franco foi assim, logo depois do impeachment, Michel Temer. Ele não onde tinha houve apoio uma necessidade popular, de união de várias forças. Ele não tinha Exatamente. apoio popular, mas tinha muito apoio do Congresso, tanto que se livrou de 2 pedidos de impeachment em 2 anos e meio, não foi, Zé? Exatamente. E do processo do Supremo, houve uma tentativa de processá-lo e o Congresso negou. Então, assim, isso facilitou o trabalho. O ex-presidente Michel Temer chama de governo presidencialista congressual. Mas foi porque ele quis, não houve uma aprovação ou nenhum ato de força, né? Foi atrás de apoio. E com isso, em pouco tempo, ele conseguiu acabar com essa trajetória certa de quebrar o Brasil. E agora a gente vê o mesmo sentido. E se não fosse o Banco Central que está ali segurando a onda, segurando nos juros, cuidando da moeda, nós estaríamos muito pior. E é tão evidente, é tão explícito isso, que há uma disputa no próprio governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele vem lutando contra o próprio governo, o extinto Lula. E aí, deputados no Congresso Nacional me dizem, até de oposição, nós estamos apoiando o ministro Fernando Haddad, dando força a ele, porque é melhor para o Brasil. E só ele pode vencer o Lula nesse ímpeto de arrebentar com as finanças públicas. E é isso que está acontecendo. Agora outros ministros estão se aproximando e apoiando, defendendo o déficit zero. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, e outros ministros estão dizendo, olha, a ideia do governo é seguir o déficit zero. Isso é um discurso, não vai seguir, não vai dar. Mas pelo menos o discurso para dizer que não é gastador. Então essa é a realidade. É verdade, sim. O Brasil está perigosamente repetindo o segundo governo Dilma. Cristiano Beraldo, faltou você, né, Beraldo? O alerta do ex-diretor do Banco Central, as propostas de Lindbergh Farias. Mas qual é o papel do Congresso? O Congresso que inclusive foi elogiado no final do ano passado, dizendo, é um Congresso mais conservador, vai defender a austeridade fiscal. Será? O papel do Congresso é pedir emenda e exigir o pagamento. Esse é o papel que a gente tem visto o Congresso desempenhar com muita eficiência. Quando você tem um governo que não tem um projeto
para o país. Se você pedir uma informação de projeto de longo prazo para a saúde, para a educação, para a infraestrutura e qualquer outra área, você não vai ter. O projeto é da picanha, da cerveja, né? São coisas abstratas, ou que pelo menos você consegue pagar, né, com o dinheiro miúdo ali do auxílio disso, auxílio daquilo, mas os problemas essenciais do país não são resolvidos. E pior do que isso, como a gente não tem o vento internacional soprando a favor, nós temos a guerra entre Rússia e Ucrânia, que afeta o Brasil, nós temos agora toda essa, não só a guerra entre Israel e o Hamas, mas sobretudo essa insegurança que existe no Oriente Médio, os Estados Unidos também com seus próprios problemas, a Europa com seus próprios problemas, a China que tem um programa de mais de $1 trilhão de investimento, mas que não inclui o Brasil, está investindo na África, investindo em outros países, e a gente está parado, né, vendo o nosso custo aumentar, o governo inflando a sua estrutura, um custo cada vez maior, não há dinheiro para investir. Quando há separado algum dinheiro para investimento, esse investimento, em geral, não vai ajudar a transformar a realidade do país. Então, olhando para o futuro, o que nós enxergamos? Só enxergamos o abismo econômico. Estamos diante dessa trajetória e a gente, infelizmente, vai ver o Brasil percorrendo essa trajetória nos próximos anos e a gente tem que torcer para que nada de tão grave aconteça que não possa ser revertido, apesar de não resolver, que os problemas do Brasil não se resolvem em 4 anos, mas que seja pelo menos revertido a partir de uma nova gestão que eu espero que aconteça a partir de 26.